Começa hoje a nossa semana do instrutor de yoga seguro, da instrutora de yoga segura, onde eu vou te mostrar como é possível ensinar e vivenciar yoga de forma segura, potente, sem riscos de lesão, sem dores, com um corpo mais disponível para executar os asanas com facilidade e também acessando camadas mais profundas da mente, gerando mais consciência e autonomia do seu aluno na prática e fora dela, e ainda ter a capacidade de aliviar dores e lesões que seus alunos possam já ter adquirido. E tudo isso através de um aprendizado que é rápido, fácil, acessível e o melhor de tudo, prazeroso. E você vai poder aplicar em você, nos seus alunos ou até mesmo em quem nunca praticou yoga. E eu te garanto, esse aprendizado é muito transformador. E se você está se perguntando se isso é possível, veja agora o que é que a Lidiane, a Divina, a Michele vão te contar sobre as experiências delas que já estão vivendo essa transformação em suas práticas e nas suas aulas. Mas antes de te provar que tudo isso que eu estou te falando é possível, eu quero te dar um recado importantíssimo. Olha, assista essa aula até o final e eu te garanto que hoje a sua transformação vai começar aqui. Eu tenho alunos com muitos tipos de limitações desde sobrepeso até alunos com artrite, com artrose, com fibromialgia, alunos com deficiências físicas. Eu tenho alunos que antes não ficavam às vezes 2 semanas sem aparecer nas aulas por conta de crises de dor. E hoje me agradecem e dizem que vêm na aula, que contam, né, os dias para chegar ao dia de prática, porque graças às lições eles não sentem mais dor ou tipo, a dor reduziu mais do que a metade. Então isso é muito gratificante. Acho que a aula mudou bastante, porque a gente começa a ver o yoga e o corpo de uma forma bem diferente. Faz muita diferença, né, para a gente enquanto ser humano, né, ter o conhecimento das estruturas do nosso corpo, isso é muito rico. E aí, como você comenta também, quando a gente vê uma pessoa andando, a gente já começa a observar, nossa, tem um encurtamento ali, tem uma dificuldade ali, eu preciso de trabalhar naquela direção. Quando a pessoa faz um asana, a gente já sabe que cadeia muscular que precisa de ser melhor trabalhada, né? E isso para o aluno é muito mais fácil, né? Ele consegue muito mais eficiência no movimento, né? Consegue usar mais força sem travar aquelas travas mecânicas que a gente fala, né? Então, esse conhecimento realmente facilita na hora de conduzir a prática e na hora de direcionar os ajustes que precisam de ser feitos, porque aí o ganho do aluno é muito mais imediato também. Quando ele apresenta alguma dificuldade também, que a pessoa fala, né? Ah, tô com uma dificuldade em tal lugar. É mais fácil de direcionar, de saber aonde que está, né, dificultando ele acessar aquele movimento. E às vezes também ajuda muito na hora de criar as variações da postura, porque a gente já conhece o que pode ser, que ganho que ele pode ter numa variação de postura. Isso também eu percebi que mudou, que melhorou bastante. Germana, eu fiz o curso e comecei a experimentar em mim, né? Eu comecei a fazer as práticas para que eu pudesse sentir o que eu gostaria que as minhas alunas sentissem, né? Que é todo esse bem-estar, aliviar dores, enfim, ter mais consciência, né? Percepção corporal e mais uma infinidade de benefícios que a gente tem. E eu tenho uma protusão na L5 com S1. E já tem tempo que eu sinto aquela dorzinha constante, sabe, na lombar, que eu acho que muita gente sente, é uma queixa, né, de muitos alunos. E com as práticas, eu vou te dizer que eu não sinto mais nenhuma dor. Assim, é impressionante, mas foi o que me curou, sabe? E então eu fiquei muito feliz com esse resultado e comecei a aplicar nas minhas alunas, né, nas aulas, nas práticas. E as minhas alunas, vou dizer que todas elas têm algum tipo de lesão na coluna, ou protusão, ou hérnia, ou algum tipo de desgaste, né, que compromete alguns movimentos. E eu tenho tido também respostas positivas. Nossa, estou me sentindo melhor. Nossa, entrei com dor e estou saindo sem dor.
Ontem mesmo eu dei uma prática e foi uma aluna nova fazer uma aula experimental. Achei tão interessante. E no final da aula, ela chegou e falou: Nossa, gostei muito, eu fiquei feliz, né? E olha que eu estava com uma dor na região cervical e agora não estou com dor. E eu, né, novamente concluí que realmente as práticas elas têm tido um resultado muito positivo com as alunas. Então, não é falar pelos outros, é falar pela minha experiência e pela experiência delas. Faz total diferença. A Michelle é instrutora de yoga antes, depois anatomia vivencial. Eu até me emociono porque são pessoas diferentes, assim. A minha prática, a minha condução, quando eu falo assim, quando eu falo para alguém, eu realmente todo mundo fala assim: "Nossa, tô vendo que você é apaixonada por isso". Porque é lindo, assim, igual eu falei no seu curso, durante várias aulas, assim, você falava, nossa, é isso, né? É essa diferença, não é o yoga do Instagram, não é o yoga da postura, não é a postura que dura o tempo da foto. É muito mais além, né? Tá muito além disso. É um refinamento e ele é assim, ele é mais do que sutil, né? É uma coisa assim, é muito rico e é muito valioso, né? Então, isso que eu consigo experimentar e o que eu posso levar para os meus alunos, cada vez que eu vejo uma pessoa próxima a mim, que eu vejo que está com uma estrutura colapsada, a vontade que eu tenho de pegar na mão, vamos fazer um sabático, vamos soltar isso aí, porque tem coisas que você pode fazer e que vão te ajudar demais. Começa a sentir o seu pé, aquela coisa simples que a gente faz de virar o corpo, né? Quando eu faço com os alunos, isso de você ir alcançando níveis cada vez maiores de torção, a pessoa, nossa, é isso, vamos liberar o que está preso, né? Então, assim, eu sou super empolgada com isso, eu sou apaixonada por essa possibilidade de levar isso para os alunos. Então, nitidamente, assim, a Michelle antes e depois da anatomia vivencial, assim, eu sou muito grata, sou muito feliz por ter podido acessar esse universo todo, e os meus alunos, sem dúvida também, quem pratica comigo depois, percebe porque faz diferença na condução da aula. Eu quero que você viva essa transformação tão potente que vai transformar o seu olhar, a sua vida e a vida dos seus alunos. E é por isso que eu preparei esse evento, para te mostrar um caminho prático para você aplicar imediatamente. Quando eu escuto esses depoimentos, sinceramente, eu sempre me emociono, porque eu vejo o tanto de transformação que a anatomia vivencial é capaz de gerar na vida dos meus alunos. E uma coisa muito especial que eu gostaria de compartilhar com você é que toda essa transformação me toca tanto porque essa é de fato a minha missão, a missão que eu escolhi, né, e que preenche o meu coração, e é através dela que eu consigo ajudar tantas pessoas a transformarem as suas vidas. Mas eu quero te contar uma coisa, esse não é um desejo novo, recente. Ele nasceu lá atrás, há 27 anos, quando eu ainda estava lá na faculdade de fisioterapia, e ali eu já sabia que eu não queria olhar para o corpo de uma forma mecânica, fragmentada, ou oferecer mais do mesmo para os meus pacientes, né? Chamando de pacientes. Eu queria oferecer um caminho que gerasse transformação na vida daquelas pessoas. Eu queria poder fazer a diferença na vida daquela pessoa que me procurava, e eu não queria só tratar a dor ou alguma lesão que já tivesse instalada. Eu queria ajudar aquelas pessoas a acessarem o poder de cura que existia dentro delas. E aí eu decidi, depois da faculdade de fisioterapia, que eu iria buscar todas as ferramentas possíveis para que eu pudesse, de fato, ajudar todas as pessoas a despertarem essa potência e segurança que tem dentro de si, para elas terem uma vida mais plena e mais saudável. Então, foram anos nessa busca, milhares de reais investidos e muito, muito estudo e muita preparação nos últimos 27 anos. Fiz especialização em terapias corporais, experimentei eutonia, estudei coordenação motora com Ivaldo Bertazzo, encontrei o caminho do yoga e, claro, quando eu encontrei o yoga, tudo se transformou.
A sensação que eu tive e que eu lembro até hoje era que eu tinha encontrado algo muito profundo. E eu também encontrei o método Feldenkrais e me formei nesse método, um método de consciência pelo movimento, onde eu passei por um processo aí de uma formação internacional durante 4 anos. E esse método de consciência pelo movimento, aliado ao yoga e a todos os métodos que eu estudei, gerou uma transformação muito potente na minha vida, no meu trabalho, na minha forma de ver o movimento, de olhar para o outro. E eu sabia que eu deveria levar esse conhecimento para mais pessoas, especialmente para instrutores e praticantes de yoga. Sabe por quê? Porque eu vi a necessidade que muitos instrutores tinham em se sentir seguros para dar aula, principalmente para pessoas com dores ou lesões já existentes. Como também eu vi a dificuldade que eles tinham em entender sobre a anatomia do yoga, sobre o corpo em movimento, e como muitos deles tinham dificuldade em ter repertório na preparação segura dos seus alunos, para que eles entrassem nas posturas sem risco de lesão. E olha, eu sentia dentro do meu corpo e na minha alma, realmente, assim, o quanto o que eu tinha para ensinar ia mudar vidas. E essa se tornou mesmo a minha missão, que eu quero compartilhar com você, para que você também seja capaz de mudar vidas. E foi assim, e por isso, que o método da anatomia vivencial voltado para o yoga, nasceu com esse propósito de transformar, propósito esse que já vem sendo lapidado, maturado, validado ao longo de 15 anos e que já transformou a vida e a prática de centenas de pessoas pelo Brasil. E é por isso que eu estou aqui hoje, compartilhando tudo isso com você, porque eu quero que esse trabalho se expanda e possa fazer com que cada vez mais instrutores e praticantes de yoga possam despertar o potencial adormecido dentro de si. E quando você recebe o seu aluno lá no seu estúdio, eu tenho certeza de que você quer, né, teu desejo mais profundo é que você quer ajudá-lo a viver melhor, a aliviar dores, a ter corpos e mentes flexíveis, a serem mais resilientes, a lidarem melhor com as emoções, a ter mais saúde de uma maneira geral. E claro, eu sei que você quer ajudar o seu aluno a conquistar tudo isso através de uma prática yoga potente e segura. E é esse caminho que eu vou te mostrar aqui. Nós vamos começar pelo passo mais importante, que é a base de como vamos trabalhar. E o primeiro passo é entender que antes de ensinar, você irá vivenciar o processo de transformação no seu próprio corpo. Sim, esse é o caminho mais poderoso e mais transformador para você aprender o que eu vou te ensinar aqui. Você vai focar em viver a transformação primeiro em você, e aí depois você leva para os seus alunos. E sabe por que eu estou te falando isso? Porque essa é a forma mais eficiente de aprendizado. E eu estou te dizendo isso não por uma opinião pessoal, não é Germana que está achando isso. Tudo que eu estou te mostrando aqui tem uma base científica que comprova que o melhor caminho para o aprendizado é esse. O estudioso americano David Kolbe, ele criou um método pedagógico chamado de aprendizagem experiencial, que traz uma perspectiva holística da aprendizagem. E esse método é direcionado principalmente para adultos. E ele afirma que o aprendizado é mais eficaz se o sujeito, se a pessoa que está no processo de aprendizagem, puder vivenciar o seu objeto de aprendizado. Ou seja, ao invés de você receber uma informação que você vai memorizar, decorar, replicar, você precisa se apropriar da experiência prática. E essa experiência vai te dar autonomia e um aprendizado profundo, que você não esquece mais. Olha, por isso, não se engane, não adianta de nada você comprar um monte de livros de anatomia do yoga, tentar decorar centenas de nomes de ossos, de músculos e estudar tudo isso só na teoria.
Você está enganado se você acha que vai ter sucesso com esse modelo. Não é esse o caminho mais eficiente a ser seguido. A teoria é importante? É sim, mas ela tem um papel de nos guiar. O verdadeiro aprendizado sobre o corpo em movimento deve acontecer no melhor laboratório que existe, na melhor fonte de estudos que existe, o nosso próprio corpo. Agora, como é que nós vamos potencializar esse aprendizado nesse laboratório fantástico? Através do sentir, porque é quando nós sentimos, percebemos e despertamos o nosso corpo, isso vai determinar a qualidade do movimento que a gente executa. O nosso nível de atenção e consciência da ação que a gente está executando, o significado que damos a um determinado movimento. Por exemplo, se a gente faz um movimento automático ou transformando aquele movimento num gesto que tem significado para nós, a capacidade de aprendermos novas formas de nos movermos, a capacidade de nos movermos de forma mais integrada. Tudo isso torna a experiência mais segura e mais eficiente do que a gente se mover através de movimentos isolados, mecânicos, repetidos, sem nenhuma consciência. E quando eu digo a melhora do movimento, não é só o movimento de executar o asana. Isso vale também para os movimentos que a gente faz na vida. E assim, tanto você quanto o seu aluno vão se beneficiar dessa experiência além do tapetinho de yoga. É um aprendizado que vai prevenir lesões, vai aliviar dores, fazer com que você se mova melhor dentro e fora da aula de yoga. Então, agora eu estou querendo abrir, ampliar, expandir a tua visão sobre o corpo em movimento. E quando a gente pensa em segurança na prática yoga, que eu sei que esse é um ponto importante para você. E olha, você pode estar se perguntando, mas para executar o asana de forma segura, não é só alongar, não é só fortalecer os músculos? Não. A segurança do movimento é muito mais do que isso. Por exemplo, uma forma errada de entrar na prática. Por exemplo, um grande mecanismo de lesão acontece na prática com o corpo tenso, dolorido, rígido, anestesiado, quando a gente não consegue sentir o próprio corpo de forma consciente. E muitas vezes, quando a gente executa asanas de forma mecânica, automática e forçando os limites do corpo. Sabe, como se de alguma forma a gente achasse que se não executasse a postura completa, no máximo de amplitude, ou não conseguisse fazer uma invertida, acho que a gente seria menos yogi. Como eu uma vez ouvi de uma aluna que disse, Germana, antes de conhecer as práticas da anatomia vivencial, eu me frustrava, porque se eu não conseguisse fazer uma invertida, era como se, ela usou a expressão, como se sem parada de mão não houvesse iluminação. Então, vamos olhar agora para uma prática segura. Quais são os elementos de uma prática segura? Primeiro elemento, gente, fundamental. Sentir e perceber o corpo para movê-lo de uma forma eficaz. Para te explicar essa afirmação, eu vou trazer uma metáfora. Olha, imagina uma fábrica montadora de carros. Para produzir um bom carro, o que é preciso? Uma boa matéria-prima, que chega lá na fábrica, e um eficiente sistema de montagem daquele carro. Agora, imagina que a saída, o produto final, que no nosso exemplo é o carro, representa o movimento. E a entrada de materiais representa os estímulos que a gente dá para sentir o corpo. É o que chamamos de entrada sensorial. Ou, numa linguagem mais direta, é o quanto a gente estimula a nossa capacidade de sentir o próprio corpo. E o outro elemento que faz com que esse carro seja bem produzido é o sistema de montagem, que aí trazendo para a experiência do movimento é a forma como as informações são processadas. E como a gente aprende a criar novas possibilidades de se mover, mais inteligentes, mais econômicas e mais funcionais. Então, para a gente ter uma boa saída, um bom movimento, a gente tem que ter uma boa entrada de informações
e um bom processamento. Ficou claro agora? E é isso que eu quero te ensinar. Como você aprender a acessar esse sistema que é inteligente, seguro e eficiente. É fantástico isso, né? Eu fico encantada com essas ideias. Não me canso de me encantar com essas ideias. Agora, segundo ponto, fundamental para a gente se mover de forma segura e eficiente, é o nível de atenção durante a ação que executamos. Levar a nossa mente para focar a atenção em tudo que acontece no nosso corpo, momento a momento, quando a gente se move de forma consciente, muda toda a perspectiva da execução do movimento. A gente vai acordando partes adormecidas, a gente vai tendo mais clareza de onde estão os nossos desafios, a gente vai despertando o nosso movimento e o tempo todo ancorando a nossa mente. Gente, isso muda tudo, não só na execução do movimento, mas também nos movimentos da nossa mente. Nos traz mais foco, mais clareza, mais consciência, menos agitação mental e alívio de tensões desnecessárias. Terceiro ponto é que a intenção e o significado que damos ao movimento muda a forma como a gente se move. Quando a gente se move com intenção clara e damos ao movimento um significado que faz sentido para quem está se movendo, o corpo ele se move de forma mais fluida e eficiente. Ele é ativado de uma forma muito mais bem coordenada. O quarto aspecto fundamental é que a nossa capacidade de se mover de forma integrada, quando a gente aciona as linhas de tensão e transmissão de tensão de forças no nosso corpo, a gente consegue se mover com um melhor resultado, com menos sobrecarga, com mais facilidade. E é fundamental a gente aprender a pensar, sentir e aprender como a gente pode acionar essa forma de movimento, fazendo um uso mais eficiente das alavancas e dos sistemas de transmissão de forças no nosso corpo. E, por fim, o quinto aspecto que eu quero trazer para você é que a gente precisa criar oportunidades para dar novos estímulos ao nosso corpo, em especial ao nosso sistema nervoso, para que ele aprenda novas formas de funcionar, criando novas redes neurais que vão ser responsáveis por novas possibilidades, novos padrões. E aí a gente vai criar dessa forma não só novos padrões motores, mas também novos padrões mentais e emocionais. E para isso eu separei um bônus especial para você. Eu trouxe uma prática de movimento inteligente, que dentro da nossa metodologia, anatomia vivencial, a gente chama de prática somática preparatória. Ela prepara para a nossa prática yoga. Mas antes de te entregar esse bônus, eu quero te dar alguns avisos importantes sobre essa prática. Primeiro, você não vai ter um vídeo demonstrando a prática. Isso tem um porquê. O motivo, né, esse porquê é que você não vai precisar modelar, copiar um modelo ideal de movimento. O mais importante é que você escute o áudio, que é super claro, direto, com instruções detalhadas e transforme essas orientações em movimento. A ideia é que você encontre caminhos para executar esses movimentos sem a referência de uma imagem externa, mas se baseando nas instruções e nas suas sensações corporais. E eu te garanto, essa é uma experiência muito rica para o seu sistema nervoso. O segundo recado que eu quero te dar em relação à prática é que ela deve ser executada de forma confortável, sem dor, sem esforço excessivo. Ela não é uma prática onde você vai ter que repetir automaticamente os movimentos. Ela é muito mais um convite de descoberta, de aprendizado. E para isso é fundamental que a sua mente ela esteja presente em todos os movimentos e atenta a tudo que acontece durante a prática somática. E por fim, eu quero te pedir para escolher um lugar tranquilo, confortável, e que você se assegure que não vai ser interrompido, não vai ser interrompida por ninguém. E claro, também deixa o celular de lado durante a prática. Agora que eu já te passei
todas as informações sobre como executar esse preparatório, eu vou te convidar para você descobrir os benefícios que esse somático irá proporcionar na execução dos asanas. Então, vamos fazer o seguinte: como é que vai funcionar a nossa dinâmica da prática? Primeiro, você executa uma postura de yoga de sua preferência. Tira uma foto e também registra as suas sensações. Eu chamo de uma foto sinestésica, né? Registra ali o que é que você está sentindo. E depois, faz esse preparatório que está no áudio que eu separei para você. E aí, por fim, você executa novamente a mesma postura e tira uma outra foto. A foto real e a foto sinestésica. E compara. Agora, compara não só a diferença antes e depois em relação à postura, mas também em relação às sensações que vão estar presentes nesse segundo momento, comparado com aquela prática, né, aquele asana antes da prática. Em relação ao asana, você pode escolher qualquer postura, mas eu te daria uma dica para você escolher uma postura que você já execute, mas que ela te traz algum nível de desafio na execução, para a gente poder comparar com mais clareza as diferenças do antes e depois. E para ter acesso a essa prática que eu preparei para você, é só clicar no link que está aqui embaixo e escutar o áudio que vai te conduzir passo a passo nos movimentos. E lá na página onde você vai ter acesso ao áudio da prática, tem também um link para você entrar na comunidade do nosso evento. Então, vai lá na comunidade, compartilha tuas fotos, a tua experiência de transformação. Então, eu vou estar por lá também na comunidade e quero acompanhar as tuas descobertas. Bom, nessa aula, você já aprendeu qual é a ferramenta mais potente que existe para ensinar e vivenciar o yoga com segurança. E na próxima aula, a gente vai dar seguimento a esse aprendizado, onde eu vou te mostrar um modelo prático de como ensinar uma aula de yoga segura, utilizando um modelo nosso que a gente chama da pirâmide da prática segura. Então, não pare no primeiro passo da nossa jornada. Assista às próximas aulas e aprenda como é possível vivenciar e ensinar yoga de forma potente e segura. Te vejo na próxima aula.